Olá para você que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje a gente vai falar de um assunto que atinge mais de 17 milhões de brasileiros. Você sabia que daqui 20 anos essa doença pode afetar mais pessoas do que o câncer ou até doenças cardíacas? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a psicóloga, a Camila Beltrame Benedicto. Ela também é especialista em psicossomática e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que gera tantas dúvidas, né, Camila? Muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muita gente ainda confunde, né, Camila, a depressão com preguiça, acha que às vezes é falta de vontade, ou então que a pessoa está inventando, né? Por ser uma doença que não é uma coisa palpável, né, não é uma doença física, às vezes muita gente acha que é falta de vontade. Isso é comum ainda, né, atualmente, ou as pessoas já têm entendido a importância de saber que a depressão existe mesmo, não é invenção, né? Não, Bruna, é muito comum, né? Eu recebo na clínica sempre, né, essa queixa das pessoas realmente, porque assim, né, eu costumo falar que a depressão é diferente de uma perna quebrada, por exemplo, né, onde você olha para a pessoa e você vê a ferida aberta, né? Na depressão a ferida está dentro, né? A gente não vê. Então é uma coisa que realmente é muito comum e a psicologia como um todo está lutando contra isso, né? Para reconhecer essa doença que causa tanto prejuízo na vida das pessoas. Bom, o fato da mídia cada vez mais abordar essa questão, a gente sempre vê, né, matérias sobre esse tema, entrevistas, e até nosso objetivo aqui é falar sobre o assunto para desmistificar. Você acha que isso tem ajudado as pessoas a entenderem que não é frescura, digamos assim? Muito, muito. Inclusive, nesse ano, no Dia Mundial da Saúde, né, que é comemorado todo dia 7 de abril, o tema foi depressão, né? Então, o slogan era Depressão, Vamos Falar. Porque a Organização Mundial da Saúde está percebendo, né, a importância da gente falar sobre isso. Porque é uma doença que leva realmente a muitos prejuízos, né? Muitas pessoas cometem o suicídio por conta da depressão, então a gente precisa realmente falar sobre isso e a psicologia como um todo está lutando cada vez mais. E afinal das contas, o que causa a depressão? É uma questão genética ou são influências de coisas que acontecem na nossa vida e a gente às vezes não digere, não consegue lidar com isso? Existe uma causa, são várias causas? Essa é uma dúvida que aparece bastante na clínica, né? As pessoas chegam, mas por que eu? Né? É muito difícil a gente entender aonde é que começa e aonde é que termina os fatores, né? Então, a depressão é uma doença que ela é multicausal, isso significa que não é uma causa só, né? Então, a gente tem lá sim uma predisposição genética, né? Que são os fatores internos, que na verdade, as alterações bioquímicas, né? Quando altera taxas dos neurotransmissores, né? E tem também os fatores externos, que estão, na maioria das vezes, relacionados à perda, né? E quando eu falo perda, eu não falo perda por falecimento, só isso, né? As pessoas costumam confundir. É perda de um trabalho, é perda de um relacionamento. Então, por isso que eu falo, é muito difícil a gente entender, né? Até onde começa a parte bioquímica e onde ela termina, né? Na verdade, tudo acontece de uma vez só, né? Na verdade, essa divisão a gente faz por uma parte didática mesmo, né? Acadêmica, para explicar, mas é um ciclo, né? Então é causado por vários fatores. Não Você tem falou um só. sobre perdas, né? Que as pessoas às vezes não conseguem lidar com as perdas. É uma falta, então, às vezes, de inteligência emocional, da gente saber ouvir um não, a gente saber aceitar que certas coisas não são como a gente gostaria que fossem? Muitas vezes sim, né? Só que daí a gente tem que entender que isso não surgiu do nada. Isso é uma bagagem, né, da história de vida da pessoa, né? Então a gente resgata coisas lá da infância, né? Por quê? Como é que essa criança foi criada, né? Como é que foi a educação dos pais para hoje ela não conseguir ouvir um não, né? Mas pode estar relacionado. Tudo é muito variável, né, Bruna? A gente tem que tomar cuidado para não generalizar, né? Então, eu posso entender um não com uma certa adaptação e você não. Né? Isso tudo vai depender realmente do nosso histórico de vida, então a gente precisa ser bem sensível em relação a isso, né? Eu posso desenvolver uma depressão em determinada situação de vida e você não. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso.
E como que a gente diferencia a tristeza da depressão? Porque ninguém é 100% alegre o tempo todo, né? Não. A gente tem momentos tristes, momentos felizes, fases da vida que a gente fica mais deprimido, né? Fala, ai, tô deprimido. Mas há uma diferença entre estar deprimido e ter uma depressão. Sim. Como é que eu identifico quando essa tristeza já se tornou uma patologia, por exemplo? Tá. A tristeza, a gente costuma falar que ela é mais focal, né? Então, eu sei porque eu estou triste. Eu estou triste porque eu bati o carro, vou ter que pagar uma alta quantia, né? Então, eu estou triste por isso. A depressão, ela é uma tristeza sem conteúdo, né? É uma tristeza profunda. Eu não sei por que eu estou me sentindo assim, né? A tristeza, ela é mais passageira, então ela pode durar horas, ela pode durar no máximo dias, né? A depressão, ela pode durar anos, né? Eu atendo clientes que têm depressão há 25 anos, né? Então é uma coisa que se torna mais crônica. A tristeza, ela não causa tantos prejuízos na vida, então a pessoa mesmo triste consegue trabalhar, consegue ir para a escola. Na depressão, dependendo do nível, não. Né? Existem pessoas que têm inclusive dificuldade para tomar banho, né? Para cuidar da própria higiene. Então, mas isso que você falou é muito interessante, né? Hoje em dia as pessoas não se permitem mais ficar triste. A gente é educado desde pequeno que a gente não pode ficar triste, a gente tem que ser feliz o tempo todo, né? Então, esse é um trabalho que eu costumo fazer na clínica também, né? Entender que a tristeza é uma emoção humana e que a gente vai ficar triste, né? Porque hoje em dia é isso que você falou. A pessoa tá triste por algum motivo, eu tô com depressão, eu tô deprimida, e aí a gente precisa no atendimento diferenciar. Não, nesse momento você está triste, ou não, nesse momento você está em depressão. As pessoas então se culpam às vezes por ficar tristes, é comum isso? Muito. Tem gente que tem, por exemplo, uma depressão, mas justamente por querer mascarar, até por vergonha, por se culpar, é uma pessoa que não aparenta ter uma depressão, uma pessoa às vezes vamos por alegre, pra cima, mas que lá no fundo ela tem uma depressão? Sim. É comum esse tipo de caso? Sim, é comum. Porque às vezes a gente tem a impressão que uma pessoa deprimida é aquela pessoa triste, que está sempre reclamando, cabisbaixa, e não necessariamente. Às vezes uma pessoa alegre, que você tem convivência e nem imagina que a pessoa tem alguma depressão. Sim, porque a pessoa que se passa pelo menos de feliz, ela é mais aceita na sociedade, né, do que a pessoa triste. Então, pode sim. No ambiente de... Aí tudo vai depender do nível, né? O nível, a gravidade maior, a pessoa realmente não consegue, né, esconder isso, mas uma depressão mais leve é possível sim, porque daí na sociedade ela vai ser mais aceita, né, mas por dentro ela está sofrendo. E como que é feito esse diagnóstico, Camila? Da depressão. Da depressão. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, né? Não existe nenhum exame, nenhum teste, né, para diagnosticar a depressão. Então, o profissional da saúde, ele tem que estar sempre muito sensível aos sintomas, né? Na maioria das vezes, nós seguimos uma classificação, que é a CID-10, né? Classificação Internacional das Doenças. E lá eles têm os critérios, né? Então, por exemplo, para ser diagnosticado depressão através desse manual, a pessoa precisa ter os sintomas, né, descritos lá por pelo menos 2 semanas. Antes disso, a gente não pode diagnosticar como depressão, né? Então, entre os critérios, por exemplo, estão humor deprimido, né? Então, a pessoa está sempre triste, sempre apática, né? Ideias ou atos autolesivos mesmo, ou tentativas de suicídio, né? Energia rebaixada, um sono prejudicado. Quando eu falo do sono, é muito interessante isso, porque as pessoas sempre costumam pensar em insônia, né? Na depressão pode acontecer as duas coisas, pode ter a falta do sono ou um sono exagerado. É mais comum a insônia, né? Mas pode acontecer o sono exacerbado. A perda do apetite, a perda do interesse por atividades que antes causavam prazer. Esse é um ponto muito, muito claro para a pessoa que está com depressão. Então, eu gostava de viajar, né? Quando ela está num quadro depressivo, ela não quer mais saber, não tem a motivação. Então, isso é uma coisa muito aparente, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra tem que estar muito atento a esses sinais, tem que estar sensível a esses sinais, porque não tem um exame que a gente possa fazer, né? O exame é essencialmente clínico.
A gente tem a impressão que hoje em dia existem mais pessoas deprimidas do que antigamente. Isso é porque, essa sensação é porque a gente tem falado mais do assunto, as pessoas têm procurado mais ajuda, ou realmente o estilo de vida, né, a correria do dia a dia, que talvez era um pouco diferente antigamente, a vida talvez era um pouco mais tranquila, isso influencia ou é apenas uma sensação? Há vários anos realmente tinham menos pessoas deprimidas? Qual que é a sua análise dessa situação? Eu acredito que um pouco das duas coisas, né? Nós estamos em crise, o país está em crise, né? É uma crise histórica, uma crise econômica, e a crise é um fenômeno psicológico, então atinge muitas pessoas a nível psicológico também, né? Então quantas pessoas aí perderam o emprego, perderam uma estabilidade, né? Mas também tem o aumento do diagnóstico, né? Conforme a gente vai falando mais pessoas vão se identificando e buscando ajuda. Então eu acredito que é uma interferência das duas coisas, né? Bom, a pessoa pode ouvir sobre o assunto e se identificar, e pode acontecer também da pessoa não ter uma depressão, mas de tanto ouvir falar sobre o assunto, às vezes para querer chamar atenção. A gente escuta bastante isso, a gente fica na dúvida, né? Tá querendo chamar atenção ou não, realmente tem a depressão? Não, pode acontecer, né? Só que daí a gente também tem que tomar cuidado. O fato dela querer chamar atenção também indica alguma coisa, né? Talvez não necessariamente a depressão, mas indica que ela está precisando de ajuda, é um pedido de socorro, né? Todas as doenças emocionais são um pedido de socorro, né? Então pode acontecer, mas essa pessoa também exige cuidados emocionais. Bom, falando talvez sobre chamar atenção, recentemente a gente teve aquele jogo, né, Baleia Azul, e muita gente falava, isso é falta de chinelo azul, da Havaiana azul, né, tá querendo chamar atenção, né. Como é que você analisou essa questão desse jogo Baleia Azul? A gente inclusive teve até pessoas aqui na cidade, né, que participaram desse jogo, se é que se pode chamar isso de jogo, né? Como que você avalia isso, Camila? Bom, foram feitos nessa época saiu muitos artigos, né? Então a gente assim ficou muito inteirado em relação a isso. E a grande maioria das vezes era realmente identificado alguma questão emocional, entre elas a depressão ou o transtorno bipolar, né? Realmente foi uma coisa que chamou muita atenção. O caso aqui de Jaú, né, exigiu cuidados. Tiveram palestras, né, informativas em relação a isso, mas o jovem, que era o mais atingido, né, era a faixa etária mais atingida nesse jogo, ele se encontra pela fase de desenvolvimento dele mesmo muito vulnerável, né? Então a curiosidade, ele queria saber o que é, né? Então não necessariamente estava em depressão, mas também exigia um cuidado, né? E a família precisava estar atenta a isso, a esses sinais. O jovem, ele, pela questão de estar em uma fase de transição, né, às vezes tem que escolher a profissão, é uma fase que ele quer estar incluso num grupo, ele acaba se desvinculando um pouco da família, do pai e da mãe, para querer fazer parte de um novo grupo social. Sim. Isso favorece o aparecimento de uma depressão? Aliás, a depressão, ela aparece ou ela já está dentro da gente, ela aflora? Como é que funciona isso, Camila? Isso é muito debatido ainda, né? A gente não sabe realmente se ela é uma questão interna ou se de uma hora para outra ela aparece. A gente fala que são fatores que coincidem, né? Então, como a gente falou, existe uma certa predisposição genética, mas também precisa ter um fator desencadeante para ligar o gatilho, né? O jovem, ele tá realmente mais vulnerável por tudo isso que a gente falou, né? Existe sim a depressão infanto-juvenil, né? Muitos pais ainda são resistentes em relação a isso, né? Ela existe, ela está se tornando cada vez mais... Ela tem aparecido cada vez mais, né? Só que a depressão infanto-juvenil, ela aparece de uma maneira diferente, não necessariamente através de crises de choro, né? Como na depressão do adulto. Ela aparece muito através da agressividade. Então a criança que é sempre agressiva, sempre irritada,
né? Pode estar significando alguma coisa. A criança, por natureza, ela é um ser curioso, né? Ela quer sempre saber das coisas, sempre tá interagindo com as coisas. Então, de repente, ficar mais quietinho, mais isolado, né? Mas também ter essas crises de raiva, de agressividade, queixas de dor frequente, né? A criança e o jovem ainda têm dificuldade para passar para o adulto como é que ele está se sentindo. Então, às vezes, isso manifesta no corpo, né? Então, queixas de dor frequente, em que vai no médico sempre e não encontra nenhuma doença física, né? Pode ser algum sinal de alguma coisa no emocional que está acontecendo, né? E isso exige uma avaliação. Tem uma idade mínima para aparecer uma depressão numa criança? Não, ou não? Isso... Não. A gente sempre também tem que tomar cuidado, porque a criança, né, até os 3, 4 anos de idade, ela é muito influenciada pela atmosfera de casa, né? Não que depois dessa faixa etária isso desapareça, mas a criança até essa faixa etária ela é muito influenciada pelo ambiente emocional de casa. Então, eu sempre costumo falar que o atendimento com criança, na verdade, é mais um atendimento com os pais, né? Porque ela até então ela está formando a personalidade dela, né? Então ela está refletindo um ambiente familiar mesmo. Bom, a criança tem uma forte influência da família, mas na verdade todo mundo que mora numa casa, a gente sempre é influenciado até pelo humor da outra pessoa. Sim. Uma família que um dos membros tem uma depressão muito forte, algum tipo de transtorno, isso pode influenciar as outras pessoas até a terem uma depressão? Aí vai depender também, né, da predisposição genética e do histórico de vida, né, da bagagem. É difícil a gente generalizar, né? Nem todo mundo vai acontecer. Algumas pessoas podem realmente se sentir mais vulneráveis a isso, né? Podem estar mais vulneráveis. Mas é importante a gente não generalizar, né? Nem toda família acontece. Algumas podem acontecer. É até o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? A psicologia é uma ciência humana, então o diagnóstico ele é muito específico para cada caso. Então a gente fala em linhas gerais, até para levar informação, e para quem tiver dúvidas, na verdade tem que procurar um especialista, né? Sim. Aqui a gente conversa em linhas gerais, né? Assuntos para tentar esclarecer alguns pontos mais genéricos. Sim. Né? Bom, no caso do tratamento da depressão, também dessa mesma forma, cada caso é um caso, mas Sim. assim, em linhas gerais, que tipo de tratamento é feito? Existe cura para depressão? Ou é uma coisa que você vai ter que tratar pela vida inteira? Tem remédio ou é terapia, né? Como é que funciona? Tá, os artigos, né, mais recentes, eles mostram que a maior eficácia do tratamento da depressão, assim como outros problemas emocionais também, ele tem uma maior eficácia se combinado o atendimento psicológico e o acompanhamento psiquiátrico também, que daí entra todo o suporte da medicação, né? Eu acho importante até a gente esclarecer um pouco. Até a década de 80 existiam medicamentos realmente fortes, porque eram os primeiros, né? Hoje em dia, os antidepressivos, a indústria farmacêutica tem se renovado muito, né? Então, os antidepressivos mais recentes, eles não causam a dependência que todo mundo tem medo, né? Não causam a tolerância, que é aquele processo de quanto mais você toma, mais você precisa tomar, né? Então, a gente ainda recebe na clínica pacientes que precisam de um acompanhamento psiquiátrico, mas que têm resistência, por conta desse tabu, né? Desse histórico que a gente teve. Mas os tratamentos com melhor eficácia realmente são essa combinação, né? O acompanhamento terapêutico e o acompanhamento psiquiátrico. Muitas pessoas acham que tomando a medicação a depressão vai se curar, né? Não, a medicação vai tirar a pessoa da crise, então ela vai voltar a dormir melhor, ela vai voltar a comer melhor, ela vai se sentir mais disponível, até mesmo para ir para a terapia. Mas é a terapia que vai curar aquela ferida, né? Que vai tentar buscar curar a ferida. A medicação por si só, infelizmente, ainda não consegue tirar toda a dor da pessoa, né? Mas esse acompanhamento ele tem que ser feito para o resto da vida. Uma pessoa que apresentou um quadro de depressão, né, tem depressão, ela vai ter que se tratar para o resto da vida, ou em algum momento ela pode receber alta, não precisar mais de medicamento e nem de terapia? Também, cada caso é um caso, né? Depressões mais leves, a depressão pode aparecer uma vez na vida e nunca mais voltar,
né? Dependendo do nível, dependendo do histórico de vida da pessoa, tudo aquilo, né? Pode se tornar crônica, né? Então eu falei que eu atendo pacientes que têm 25 anos de história de depressão, né? Porque isso já se tornou crônico, né? Talvez não foi tratado no início, então os sintomas tendem a piorar, tendem a cronificar, né? Mas realmente pode acontecer uma vez e não voltar mais. Em relação à cura, tudo depende do que a pessoa entende por cura, né? A cura para essa pessoa é a eliminação total do sintoma? Ou a cura por mais que tenha algum sintoma ali, aprender a lidar com ele? O que é a cura para essa pessoa, né? Aí a gente vai trabalhar isso também. A depressão, ela pode vir causada por alguma coisa pontual, por exemplo, eu perdi um pai, uma mãe, ou então até no caso de depressão pós-parto, mas aí acho que já entra até uma questão química, né? Sim. Nesse caso é mais fácil, digamos assim, mais fácil de curar, né? Por ser uma coisa pontual, ou não? Se acompanhada, né, direitinho no tratamento terapêutico, né? Porque daí a gente vai olhar diretamente para essa dor, né? Para esse sistema que se criou, por exemplo, após o nascimento da criança, na depressão pós-parto, né? Então também tudo vai depender, mas ela pode sim. A depressão pós-parto, ela pode cessar depois de um tempo, até por conta das alterações hormonais, ou ela pode se cronificar também. Esse caso mesmo que eu falei, ela surgiu de uma depressão pós-parto e se estendeu por 25 anos. Bom, você clinica há algum tempo, né? Atende bastante gente. Falando de uma forma geral, tem algum padrão de comportamento que você observa nos seus pacientes, de possíveis causas dessa depressão que eles têm? No fundo, a gente encontra sempre alguma coisa relacionada à perda, né? Então, a perda de uma pessoa querida, a perda de uma condição socioeconômica, a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento, a perda do papel social, né? Então, às vezes a pessoa se acostumou a ser filha, né? De repente ela casa, ela muda, né? E aí ela assume um lar. Então isso também é uma perda. A depressão, se a gente for, né, buscar lá no começo, tem sempre algo relacionado à perda, que daí na depressão a pessoa tenta buscar isso de novo, né? Eu costumo falar o seguinte, Bruna, que a depressão, o próprio nome já fala, né? Pressão para dentro. Né? A pressão do dia a dia precisa ir para algum lugar. Se não vai para fora, volta para dentro. Mas isso não é ruim. Conforme a nossa energia volta para dentro, ela tenta reorganizar o que está confuso, né? Então a gente precisa respeitar esse tempo, né? Em terapia a gente trabalha com 2 tempos, o tempo cronológico, né, que é o nosso tempo mais convencional, e o tempo interno, e aí cada pessoa vai ter aí uma duração, né? A gente não pode nunca apressar, a gente precisa respeitar esse tempo, porque é daí que ela vai curar o que precisa ser curado. Em relação à ansiedade, também é outro tema que a gente escuta bastante falar. Você é muito procurada por gente ansiosa. Eu sou ansiosa, eu não consigo focar no meu trabalho, eu estou sempre preocupada. E até confunde essa ansiedade com uma possível depressão. Uma coisa até pode levar a outra ou não. Sim. São as 2 maiores queixas na clínica, né? Depressão e ansiedade. Realmente são o mal do século, né? De onde vem essa ansiedade? Exato, exato. Eu sempre falo, né, que a ansiedade, ela é uma questão histórica também, né? Então, ela existe lá do tempo do homem das cavernas, né? Só que antigamente o homem das cavernas tinha uma ansiedade de ir buscar o alimento, de defender a família, né, dos animais e tal. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Da onde vem essa ansiedade? Né? É uma ansiedade, é uma ameaça interna, né? A pessoa se sente ameaçada por alguma coisa. Então, realmente, são as 2 maiores queixas, né? Você falou da ansiedade e da depressão, elas costumam caminhar juntas, né? Parecem ser 2 polaridades, né? A depressão de um lado, a ansiedade do outro, mas não. Até neuroquimicamente, né, elas caminham juntas, é um processo biológico mesmo. Tanto é que a depressão, a ansiedade é tratada com antidepressivo.
hoje em dia, né? Por conta dessa semelhança bioquímica. Então, elas costumam ocorrer juntas, sim. Uma pode anteceder a outra e permanecer. No caso da ansiedade, né? Por exemplo, às vezes eu posso estar ansiosa porque eu vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, eu tenho uma situação pontual. Igual você comentou, fazendo um paralelo com a depressão, a tristeza por um motivo pontual que aconteceu na sua vida. Ou não, aquela tristeza que não tem motivo, que aí já poderia ser identificada como uma depressão. E a ansiedade que não tem um motivo específico. Eu não estou ansiosa porque eu vou mudar de emprego ou de cidade. Eu estou ansiosa porque eu estou ansiosa. Como é que faz? E aí, por quê? Da onde vem isso, né? Então, aí a gente tem que investigar também, né? Por exemplo, a síndrome do pânico ela é o pico da ansiedade, né? É o clímax da ansiedade. E ela as crises do transtorno de pânico não tem um gatilho específico. Então, por exemplo, é diferente da fobia, né? Vou fazer um paralelo só para entender. A pessoa pode ter fobia, por exemplo, de aranha, né? Então, ela sabe que ela tem medo de aranha. Então, ela vai evitar, por exemplo, lugares em que ela possa encontrar esse animal. A síndrome do pânico, ela é diferente, porque ela é imprevisível. Então, isso prejudica muito a pessoa, ela deixa de frequentar inúmeros lugares, porque qualquer lugar pode ser ameaçador, né? Então, aí a gente precisa investigar também, né? Da onde que está vindo essa ansiedade e para quê? Para mostrar o que para essa pessoa, né? Muito mais do que investigar o porquê, da onde vem, eu gosto de investigar o para quê, né? Por que isso está se mantendo? Que mensagem isso tem para passar, né? Que finalidade isso tem para passar? Camila, tem algum caso, né, obviamente sem citar nomes, que você percebeu, ou vários casos, né, uma evolução muito significativa, né? Como é que você percebe essa evolução do paciente, de como ele chegou aquele primeiro dia, às vezes totalmente deprimido, até com um quadro talvez de uma pessoa suicida, né? E uma evolução, tanto uma evolução boa quanto negativa. Como é que você lida com isso? É muito gratificante, né? Quando a gente percebe que a pessoa se agarrou realmente à terapia, né? Ao objetivo da terapia e levou para casa tudo aquilo que a gente conversou, né? Tem casos sim, né? De pessoas que realmente não queriam levantar da cama, não faziam um exercício físico que ajuda muito, né? Não queria se arrumar, tinha autoestima rebaixada, né? Tinha aquela coisa de eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, né? E devagarzinho a pessoa começa até mesmo a se arrumar mais, a gente começa a perceber por aí, né? Pelas roupas que a pessoa vai, pelo cuidado, com maquiagem, por exemplo, no caso das mulheres, a própria forma de se sentar, né? Então, a gente vai percebendo essas mudanças graduais, né? No caso da ansiedade, eu tenho um caso muito bacana, que a pessoa, ela não conseguiu terminar o ensino médio, por exemplo, né? Quando ela iniciou a terapia, ela conseguiu voltar, né? Ela fazia supletivo e ela conseguiu terminar, ela foi fazer um curso técnico, né? Então, é muito bacana, só que a gente precisa respeitar o tempo, né, Bruna? As pessoas às vezes chegam para mim e falam: Camila, em quantas sessões, né? Não sei, eu sou bem sincera em falar para a pessoa, não sei, tudo vai depender do seu tempo interno, eu tô aqui para te acompanhar, né? Mas não tenho como falar: olha, em 20 sessões você vai estar melhor. Não posso prometer nada, né? Mas são casos que fazem a gente lembrar, né? Porque a gente percebe realmente um pulo muito grande, né? Uma transformação muito grande. Bom, Camila, você acha que todo mundo deveria procurar uma psicóloga ou fazer uma terapia? Ou a gente precisa esperar, por exemplo, acho que eu estou deprimida, vou procurar? Não. Ou não? Não. Percebeu alguma coisa que está comprometendo sua qualidade de vida, né? Que está fazendo você não prestar atenção em algumas coisas, ter dificuldade de concentrar porque aquele problema fica o tempo todo, né? Te atormentando. Os pais precisam estar atentos à criança, né? Porque, como eu disse, a criança tem dificuldade para mostrar sozinha como é que ela está se sentindo, né? Então, a terapia é para todo mundo? É e não é, né? Todo mundo tem alguma coisa que precisa ser trabalhado, né? Mas também precisa contar com essa disponibilidade, né? Tem pessoas que começam e abandonam e depois voltam e voltam muitas vezes pior, né? O problema é quando realmente espera chegar
no ápice da dor, né? Porque daí o nosso trabalho é o quê? É apagar aquele fogo. Não é isso. A terapia muitas vezes funciona como prevenção, né? Como preventivo. Então, é recomendado para todo mundo que percebe uma dificuldade emocional buscar um auxílio. Camila, eu queria agradecer a sua participação aqui no Câmara Entrevista. Obrigada. A gente fez aí uma entrevista de meia horinha, passa tão rápido, né? Esse assunto tem várias vertentes, tem muita coisa para falar, né? Sim. Numa próxima oportunidade a gente vai conversar mais sobre esse assunto, mas por hoje eu agradeço a sua participação aqui. A gente conversou então com a Camila Beltrame Benedicto, ela é psicóloga, especialista em psicossomática, e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar as nossas redes sociais, pelo YouTube, youtube.com/tvcanjaú, ou então no Facebook você procura por Câmara Municipal de Jaú. Muito obrigada e até a próxima!